Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na noite deste sábado, o São Paulo foi derrotado por 2-0 pelo Mirassol, jogando em casa no Morumbis pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da equipe do interior foram marcados por Ferrarese contra após falha do goleiro Rafael e Reinaldo, que converteu pênalti com comemoração provocativa contra o ex-clube. Com o revés, o Mirassol chegou a 14 pontos e ultrapassou o tricolor, que segue com 12. A saber, o São Paulo apresentou um futebol apagado e teve dificuldade para reagir durante a partida. A equipe são paulina praticamente não criou chances claras e ficou atrás na posse de bola durante quase todo o jogo. Apenas nos minutos finais conseguiu controlar mais a bola, no entanto, sem ameaçar o adversário. Além disso, o São Paulo ganhou mais problemas para a sequência do Brasileirão, já que Alisson, que já estaria suspenso da partida contra o Talleres por expulsão na Libertadores, também será desfalque diante do Bahia, pela competição nacional, após levar o 3º cartão amarelo. Assim, com 19 jogos consecutivos como titular, o meio-campista só retornará no dia 12 de junho contra o Vasco. Para completar, outro que não enfrenta o Bahia é André Silva, também suspenso por acúmulo de cartões. Mudando o foco, o São Paulo, do técnico Luiz Zubeldia, pode ter até 10 baixas na próxima terça-feira, quando enfrenta o Talleres, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Assim, Oscar, com dores na coxa, é dúvida. Ao passo que Henrique Carmo, recuperado de lesão no tornozelo, deve ser relacionado pela comissão técnica. Já Luca ainda não tem condições de jogo e segue como desfalque para os próximos compromissos. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Do Marina Buffon é você. Vexame, disse o Miller. 0 para o São Paulo, 2 para o Mirassol. Se liga na tela. Pode ter certeza que o torcedor do São Paulo que saiu de casa no frio de sábado à noite queria tudo, menos perder um jogo para o Mirassol em pleno Morumbis e ainda com gol desse cara aí. Essa lei do ex ainda ser muitos e muitos anos e iniciei todos os jogos aí que fazer gol em todos os times que eu já joguei. Os quase 31 mil presentes viram uma única chance clara no primeiro tempo aos 34 minutos. Oscar e Enzo tabelaram e o lateral cruzou forte para a área, encontrando Luciano. O camisa 10 testou forte e obrigou defesa de Walter. Aos 7 minutos, Edson Carioca avançou, deixou Alan Franco para trás e tocou para Lucas Ramon. Ele chutou cruzado, Rafael não segurou a bola e Gabriel, na pequena área, só empurrou para dentro das redes. 1-0 Mirassol. Aos 42 minutos, Chico Kim foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, veio ele, Reinaldo, que foi vaiado em todos os momentos em que encostou na bola. Artilheiro do Mirassol no ano, mandou a bola para um lado, enquanto Rafael foi para o outro e deu os números finais do confronto. São Paulo 0, Mirassol 2. A minha comemoração é Puxula, né? Puxulapa, que esse amor pelo São Paulo veio quando eu via ele jogando lá da nossa terrinha de Alagoas, né? Depois ele mostrar que o São Paulo é o time do meu coração. O São Paulo tem apenas 2 vitórias em 10 rodadas de Campeonato Brasileiro e estacionou nos 12 pontos, sendo ultrapassado pelo próprio Mirassol. Na próxima terça-feira, o desafio é nesse mesmo Morumbis contra o Talleres pela Libertadores. E o maior desafio vai ser fazer esse time jogar melhor com o departamento médico lotado. Como você falou, a gente tem grandes jogadores que estão lesionados, né? Que nos ajudam bastante. Agora, hoje também a gente, não sei se vai ser uma coisa grave, mas a gente acaba perdendo o Oscar também. É difícil porque a gente tenta fazer o melhor. Infelizmente não tá saindo os gols, mas a temporada é larga ainda, tem muitos jogos. Hoy realmente jugamos mal. El equipo no funcionó. Sí hizo el máximo de los esfuerzos y evidentemente el equipo sintió la acumulación de partidos, la ausencia de muchos jugadores.
Bom, precisa aumentar o salário do Max Cubeiras, que ele trabalha muito, porque o Zubeldia fica treinando o time no home office, né? Não pode, pô. O técnico tem que estar à beira do campo. Hoje foi o Abel, mas o Abel tinha acalmado, voltou a ser expulso de novo. E hoje, de novo, o Zubeldia, 2 jogos de fora. O Abel também ficou 2 jogos. 2 jogos também, pô. Não dá. Os caras ganham fortuna pra ficar em casa, velho. Jogando videogame. É brincadeira. E a falta que faz, né? A falta que faz. Miller, o Mirassol, estreante na... Ó, gente... Não é querer criar crise. O Mirassol, estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, 2 pontos à frente do São Paulo. Miller. Mas jogou bem, né? O Mirassol... Time ajeitadinho, né, Miller? Poxa, claro, é um time que tem uma base já de muito tempo, né? Chegou esse ano, o Reinaldo chegou esse ano, vindo do Grêmio, né? E o time é não muito bem treinado. O time tem um entrosamento, tem uma cara, tem uma identidade. São Paulo tem cara? Pra mim, não. Não, o São Paulo depende de individualidade, não depende do coletivo, diferente do Mirassol. O Mirassol sim depende do coletivo e fez isso muito bem no jogo contra o São Paulo ontem. O Mirassol mereceu vencer o jogo a todo momento. O São Paulo, o Walter quase não trabalhou, quase não fez defesa. O Oscar... E o primeiro gol, o Rafael falhou, Chico. Falhou. É jogador, falhou. Porque o jogador espalma pra dentro do gol, pelo amor. Tá com óleo na luva, pô, pelo amor de Deus. Ou seja, o Hugo, a hora que precisou dele, ele foi lá e resolveu. Exatamente. Né? Aí... Quer dizer, é um jogo de campeonato brasileiro, dentro de casa, valendo 6 pontos. Como é que faz? Lesão tá todo mundo sujeito, Miller. Sim. Mas até em função da idade, o Oscar ontem, de novo, né? Não conseguiu terminar a partida. Eu falei pra você, os caras, segundo volante, os caras não vai dar jeito no São Paulo. Isso, antes dele, quando ele foi anunciado a sua contratação, eu falei pra você, os caras não vão resolver o problema do São Paulo. É o segundo volante que fica só tocando bola pra trás. Quer dizer, o torcedor vai se iludir com o Oscar, pelo amor de Deus. O Lucas, sim, que só vai voltar depois do Mundial. Lucas, sim, faz muita falta. E quando ele tá em campo, o time é totalmente diferente. Agora, não pode ficar só dependendo de um jogador. Porque o Campeonato Brasileiro, meu, é cruel. Diego. Mas ontem, merecidamente, o Mirassol deu um chocolate no São Paulo. Você tá fora do Brasil há quanto tempo? 8, 10 anos já. 8, 10 anos. Sim. Quando vê, claro, você está acompanhando, rede social, internet, a gente acompanha, né? Mas quando chega no país e vê Mirassol ganhando de São Paulo, Mirassol em Campeonato do Brasileiro, com todo respeito ao Mirassol, equipes sem grande tradição no cenário nacional, de um modo geral, aparecendo, ganhando dos grandes, causa estranheza? Antes não acontecia muito, mas o futebol mudou, né? Tem grandes SAFs. Outros tempos, né? Grandes projetos dentro do futebol e o Mirassol é uma ótima surpresa, cara. Vem fazendo vários anos bem no Paulistão, na Série B sempre batendo na trave. Como também no Novo Horizontino, sempre bate na trave também, é outro clube que pode ser que esse ano suba também, e mais um paulista no Campeonato Brasileiro. Então o Mirassol é uma ótima surpresa, time bem arrumadinho, time certinho. Foi merecedor da vitória ontem. Tem uma estrutura muito boa lá, tá de parabéns. Tá de parabéns. E por falar em subir, em descenso e tal, o torcedor do Santos está comemorando. O Santos venceu 1-0 vitória, era confronto direto por briga no rebaixamento, 1-0 gol de Guilherme. Põe na tela. Jogada... Um golaço. Esse daí foi o gol que ele perdeu. Esse foi o gol que ele perdeu primeiro. Mas ele fez um golaço. Gol, né? Não, e aí ele chia com o árbitro falando que o goleiro tocou na bola. Aí foi gol perdido. Mas agora é o gol jogado ali pela esquerda. Golaço. Cruzamento dentro da área. Subiu lá no segundo andar, quer ver, ó? Ó, tem o corte, né, Miller, ó? Não foi isso. Aí sobe, exatamente. Sobe bonito. 1-0 Santos. O Santos respira. E o futebol brasileiro, gente? Com o Neymar em campo, hein? Neymar em campo. Com o Neymar em campo, jogou aí alguns minutos. Entrou aos 20. Por falar em futebol respira, vamos ao Rio de Janeiro, porque a CBF hoje, né, decretou e escolheu, e nós temos um novo presidente. Chaú. De grande joia da base, posta na mesa, saiba os valores. Diretoria busca um substituto para Lucas Moura, isso mesmo. Xerifão com bela passagem pelo Morumbi, livre no mercado para assinar. Jair oferecido ao São Paulo, tudo isso e muito mais. Conta a partir de agora, fica até o final, não sai por nada. Deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui se você não for um inscrito. Ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Mas antes, antecipe agora mesmo o seu FGTS com a Mais Ágil. O link vai estar aqui no primeiro comentário
comentário fixado, clica lá, entre em contato com eles pelo WhatsApp, lá você consegue antecipar o seu FGTS em até 10 anos e o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. Para você que tá com o FGTS parado, rendendo absolutamente nada, precisa de uma grana para fazer investimento a curto prazo, pagar algum boleto, uma dívida que já venceu ou está prestes a vencer, não sabe como antecipar, o pessoal da Mais Ágil vai te ajudar nesse processo, o link no primeiro comentário fixado. Olha a vinheta, editor, e bora para as notícias. Bom, ontem o Oscar foi titular jogando aí como um ponta esquerda, né? Maravilhoso. Função que ele fazia na China, mas aqui é no Brasil. O Brasil é diferente, né, gente? O futebol é muito mais veloz, mais físico, é outro esporte praticamente. Oscar jogou só o primeiro tempo e foi substituído no intervalo por Rodriguinho, que entrou bem inclusive. A princípio disseram que era para controle de carga, né? Eu até acreditei, pois era o que eu havia imaginado quando eu não vi o Oscar voltando para o segundo tempo. Mas a informação que surgiu após o jogo era outra. Oscar sentiu um desconforto na coxa esquerda e por isso ele saiu. O meia será reavaliado na reapresentação do elenco do São Paulo hoje no CT da Barra Funda, que já aconteceu inclusive a reapresentação, tá? Parabéns para quem deixou aí o Oscar jogando 90 minutos contra o Náutico, num campo pesado e com chuva monstruosa. Vocês são gênios, tá? Tomara que não seja nada grave, lembrando que o Oscar ficou fora por lesão recentemente, por conta dessa mesma lesão na coxa inclusive, né? E aí hoje, o elenco do São Paulo se reapresentou, né? E cheio de desfalque, gente. O goleiro Yang, que nunca joga, o Jandrei joga um monte, o Yang não joga nenhuma, o Yang treinou na linha. Parabéns aí pro controle de carga, parabéns pela montagem do elenco, parabéns aí pela preparação física, parabéns para o controle de minutagem, fisiologia, Super CT, vocês estão de parabéns. Gênios, hein? Tá pra nascer gênios igual esse pessoal do São Paulo aí, rapaziada, essa é a verdade. Vamos continuar com as informações. Você já conhece os 16 clubes das oitavas de final da Copa do Brasil. Falei sobre isso no último vídeo Giro de Notícias aqui do canal, tá? A CBF já definiu a data e o sorteio para a próxima fase do torneio. O evento vai acontecer no dia 2 de junho, numa segunda-feira. Vai ser às 1h30 da tarde, tá? Esse evento vai acontecer na sede da CBF lá no Rio de Janeiro. As datas base dos confrontos serão dia 31 de julho e a volta no dia 7 de agosto. Todos os clubes podem se enfrentar nessa fase do torneio, ok? Então poderemos ter grandes clássicos, poderemos ter zebra contra zebra, porque tem muita zebra aí nessa fase do torneio, né? CRB, tem o Retrô, tem o CSA, salvo engano, né? Então é bom não dar bobeira não, que esses clubes aí estão vindo daquele jeito. E o Alisson foi expulso na partida contra o Libertad no Morumbi pela Libertadores. A partida foi aí na semana retrasada, se não me engano. A expulsão aconteceu no comecinho do primeiro tempo, né? Lembrando que foi um lance completamente bobo, gente. E por conta da expulsão, o Alisson foi julgado pelo Tribunal da Conmebol por questões disciplinares. A entrada do Alisson no jogador do Libertad foi muito forte, né? E a expulsão foi mais do que justa. Até mesmo o Alisson soube na hora que a besteira que ele fez, né? Apesar disso, o volante não recebeu nenhum gancho adicional e cumprirá apenas a suspensão automática na próxima rodada na terça-feira contra o Tajeres no Morumbi. Pela Libertadores é o último jogo da fase de grupos. Finalmente o Alisson vai poder descansar, né? 19 jogos seguidos é insano, o que me faz repensar esse tal controle de carga do São Paulo, né? Nitidamente dava pra ver que o Alisson estava cansado nos últimos jogos, é só você ver o desempenho dele abaixo do esperado, né? Enfim, Alisson ainda ficará fora também do jogo contra o Bahia, também por suspensão, ou seja, ele ficará 2 jogos como desfalque do São Paulo. Bom pra ele descansar, porque merece, porque até agora eu não tô entendendo essa situação não, porque é um monte de controle de carga pra Oscar, controle de carga pra Lucas, controle de carga pra fulano, pra ciclano, mas pro Alisson não existe o controle de carga. É estranho, no mínimo estranho, né? Lembra que eu falei pra vocês que o São Paulo vai vender alguns jogadores na próxima janela? Pois bem, o clube já está se preparando para fechar um novo acordo. O São Paulo negocia a venda de Ângelo, lateral direito de 16 anos. O tricolor recebeu uma proposta oficial pela Joia de Cotia. A oferta de 5 milhões de euros fixos, 32 milhões de reais na cotação atual, mais 2 milhões de euros aí em variáveis, 13 milhões de reais, caso aí o jogador realmente atinja as metas estabelecidas no contrato. Uma transação que pode render aos cofres do tricolor 45 milhões de reais.
A primeira parcela seria paga em 30 dias, né? 30 dias depois da assinatura, enquanto a segunda parcela seria paga apenas em janeiro de 2027. Além disso, o clube manteria ali um percentual e mais-valia de uma futura venda. A proposta foi feita pelo Strasbourg da França. Tá na mesa já essa proposta, tá? A decisão está apenas na mão da diretoria São Paulina, que tá avaliando. O atleta só poderia deixar o clube quando completar 18 anos, mas a grana já cairia nos cofres do Morumbi, do clube do Morumbi, nos próximos meses. Ângelo chegou a treinar com o elenco principal e é observado pela comissão técnica de Luísio Beldia. A negociação por sua venda está em andamento e tende a ser fechada sim, viu? Você acha uma boa essa oferta nesses valores por essa grande joia de Cotia? Comente aqui abaixo a sua opinião. Lembrando que nós temos aí na lateral direita o Nehuel Ferrarese, que é zagueiro de origem, e o nosso lateral direito, que é o Cedric, ele tá jogando como ponta, né? E o outro lateral que a gente tem é o Igor Vinícius. O Mike não tem oportunidades, o Ângelo, que é um jogador que poderia ter oportunidade, também não vai ter oportunidade. O Igor Felisberto também, que já foi promovido no ano passado, também não tem oportunidade. E olha só que maravilha, ó, São Paulo recebeu essa proposta aí, né, de 5 milhões de euros fixos. Eu não vou contar as variáveis, porque não vale, gente. As variáveis só vai ser acionada, só vai chegar se o moleque atingir as metas estabelecidas. Não é garantia de que vai chegar. Então a proposta não é de 45 milhões de reais, é de 32. Pode ocasionar de chegar mais grana se ele atingir a meta, mas não é garantido. E olha só que lindo, ó. O Sport, eu tô falando do Sport Recife. O Sport Recife acertou a venda do lateral direito Pedro Lima, de 17 anos. A negociação é de 10 milhões de euros fixos. 10 milhões de euros fixos. Ou seja, o Sport Recife, com todo respeito ao Sport Recife, conseguiu uma venda de 10 milhões de euros por um lateral direito de 17 anos fixos. E o São Paulo está se contentando com 5 milhões de euros. O São Paulo, com uma das categorias de bases mais assim renomadas no futebol brasileiro, com um dos maiores investimentos, com uma estrutura gigantesca, espetacular, digna de, meu Deus do céu. E aí tá contente. Repita a pergunta, você acha uma boa São Paulo acertar a venda de Ângelo nesses valores? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião, tá? O São Paulo está no mercado em busca de um meio-campista, né? Isso não é novidade pra ninguém, e não é segredo também que o Thiago Mendes é a prioridade do tricolor, né? Mas Carlos Belmonte já afirmou que o clube não tem grana para trazê-lo neste momento. Eis então que ontem apareceu um novo nome que pode pintar. O Vasco ofereceu Jair ao São Paulo e a outros clubes brasileiros também. Jair tem o 5º maior salário do elenco do Cruz Maltino. Por não estar jogando, né, o clube carioca quer negociar o atleta, que está fora dos planos. O empresário de Jair criticou a postura do Vasco e disse o seguinte, abre aspas, estão fazendo uma sacanagem com ele, oferecendo o cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos, fecha aspas. Hoje não há negociações avançadas por Jair, pelo menos por enquanto. O São Paulo recebeu o nome de Jair, mas não sei se vai avançar, tá? O volante recebe cerca de 620 mil reais de salário por mês, além de luvas diluídas na casa dos 300 mil reais, ou seja, é quase 1 milhão por mês de custo, é um negócio assim muito alto por um volante, mas o Thiago Mendes iria custar um pouquinho mais do que isso, tá? O São Paulo chegou a negociar a vinda de Jair em 2018, na era Leco, na época o Atlético Mineiro não liberou. Você aceitaria Jair no São Paulo ou prefere o Thiago Mendes mesmo? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que hoje o São Paulo não tem grana para trazer nenhum dos dois, tá? Não tem nem 200 mil euros para pagar pela vinda do empréstimo do Juan Tressoldi, enfim. Só que o São Paulo vai vender jogadores na próxima janela de transferências. Vai abrir espaço na folha salarial, além da grana nos cofres que vai embolsar pelas vendas. Vamos aguardar, mas dá sim para o clube se reforçar e se reforçar bem no mercado na próxima janela. É só não ter preguiça de trabalhar, tá? E olha só essa informação do Bola VIP Brasil, abre aspas. Lesões de Lucas Moura preocupam Casares e São Paulo cogita ir ao mercado atrás de um substituto para o camisa 7, fecha aspas. E a pergunta que fica é, realmente precisa ir ao mercado em busca de um substituto do Lucas? Será que não dá para fazer o Oscar fazer a função do Lucas no meio de campo? Eu sei que são características diferentes, né? O Lucas é mais veloz, rompedor de linhas, o Oscar é aquele meia clássico, mas é um meia que rende na meia.
O Oscar rende muito mais jogando aonde o Lucas joga do que na ponta esquerda, como ele jogou ontem e vem jogando no São Paulo nos últimos jogos. Enfim, segundo o Bola VIP, o São Paulo quer um substituto para Lucas Moura. Lucas está lesionado e só vai retornar após o Super Mundial de Clubes da FIFA. O 17 vem fazendo muita falta, isso é nítido nos jogos, né, rapaziada? Só que temos sim peças para repor, o problema é outro, né? E eu não quero nem falar sobre isso. Lembrando que o Lucas tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem, rapaziada. Contudo, já é a segunda vez que ele desfalca o time por lesão. Ou problema físico, né? Ele teve 2 lesões esse ano já. Realmente preocupa para o restante da temporada. O scout do São Paulo já está no mercado em busca de um substituto. Eles estão mapeando ali o mercado sul-americano em busca de atletas que estejam dentro do orçamento do clube, mas que tem que ser ali alguém que faça muito bem a função do Lucas e desempenhe bem também. Jogadores em baixa na Europa ou sem contrato também são observados pelo scout do Tricolor, tá? E aí, nação, para você, o São Paulo precisa contratar um substituto para Lucas Moura? Comente aqui abaixo a sua opinião, que eu quero muito saber, tá? O São Paulo tenta acertar a permanência aí de Juan Tressoldi, contudo, não está nada fácil e periga não rolar negócio. Até por isso, o São Paulo sondou a situação aí de Gustavo Medina, zagueiro que pertence à Ferroviária e fica lá livre no mercado a partir de julho. Ele tem apenas 23 anos de idade, né? Seria um investimento baixo, pensando em recuperar e ganhar ainda muito mais no futuro. Enfim, nenhuma proposta foi feita por ele ainda, mas fato é que se Juan não ficar no São Paulo, a diretoria tricolor vai ao mercado em busca de um novo zagueiro, isso é certo. E olha só que interessante, hein? Ontem ou anteontem, Rafael Tolói ficou livre no mercado, não oficialmente porque ele tem contrato ainda até o final do mês que vem, mas como a temporada acabou, o jogador aí, o zagueiro, não vai mais atuar com a camisa da Atalanta. Ele não teve seu contrato renovado com o clube italiano. Foram 10 temporadas de Tolói na Atalanta, 313 jogos, 14 gols e 15 assistências por lá. Ele tem dupla cidadania e foi campeão da Eurocopa com a seleção italiana, salvo engano. Rafael Tolói teve uma passagem pelo São Paulo, né? Ele sempre foi o sonho do Juvenal Juvencio, que o contratou em 2012. Eu lembro muito bem na época que Juvenal rasgava elogios ao Rafael Tolói, que estava no Goiás, e sempre o nome do Rafael Tolói surgia na janela de transferência. Pra você ver que especulação de mercado da bola não é coisa que foi feita há 5 anos atrás não, tá? É coisa de muito tempo, desde quando o futebol é futebol. Mas tem gente que acha que foi inventado esses dias aí, muito pelo contrário. E o Rafael sempre foi especulado no São Paulo, né? Eis que em 2012 São Paulo consegue contratá-lo junto ao Goiás. E o Tolói foi campeão da Copa Sul-Americana pelo São Paulo no mesmo ano. Ficou no tricolor até 2015, quando foi comprado pela Atalanta por 4 milhões de euros na época. Hoje, Rafael Tolói está com 34 anos e estava jogando em alto nível. Em caso de não permanência de Juan Tressoldi, você aceitaria Rafael Tolói no São Paulo? A volta do Tolói? Comente aqui abaixo a sua opinião. Sinceramente, eu acharia uma boa sim a volta de Rafael Tolói, viu, rapaziada? Jogador experiente, tava jogando em alto nível, seria uma boa, pelo menos na minha opinião, né? Não que a minha opinião seja a verdade absoluta, muito pelo contrário, né? Eu sou um leigo do futebol aqui, mas pelo que... Vasco oferece volante Jair ao São Paulo em meio a polêmica sobre salário e gestão. O Vasco está tentando negociar o volante Jair e o São Paulo foi um dos clubes oferecidos, segundo informações dos bastidores. Jair, que tem o 5º maior salário do elenco, foi retirado das últimas convocações para evitar que complete 7 jogos no Brasileirão Betano e bloqueie uma possível transferência. A diretoria do clube busca reduzir a folha salarial, já que o jogador não tem sido peça-chave no time. O empresário de Jair, Vinícius Prates, criticou a gestão do Vasco, acusando o clube de falta de profissionalismo. Estão fazendo uma sacanagem com ele, oferecendo o cara para meio mundo porque ainda não completou 7 jogos, afirmou Prates. Apesar das ofertas, não há negociações avançadas e o jogador só sairá se houver um acordo financeiro que satisfaça ambas as partes. O São Paulo foi um dos clubes contatados, mas a negociação parece improvável devido ao alto custo. Jair recebe R$ 620 mil mensais, além de R$ 300 mil em luvas diluídas, valores considerados excessivos para o momento atual do tricolor. Em 2018, houve conversas iniciais com o jogador, mas o Atlético Mineiro acabou fechando com ele na época. Enquanto isso, o técnico Fernando Diniz deixou claro que a decisão sobre Jair ainda está em análise.
Ele elogiou o volante, mas admitiu que o Vasco tem excesso de jogadores na posição, o que pode levar a uma saída. O clube prefere não arriscar que ele atinja o 7º jogo, preservando a chance de negociá-lo. A situação de Jair no Vasco segue incerta, com interesse de outros clubes, como Atlético Paranaense e Grêmio, mas sem propostas concretas. O volante, que tem contrato até o fim de 2025, pode acabar sendo emprestado se algum time cobrir 100% do seu salário, condição que o Vasco impõe para liberá-lo. E você, torcedor, o que acha da situação de Jair? Deixe sua opinião nos comentários.